E aí pessoal, aqui é o Júnior, sou o dono e administrador do blog astrastututo.blogspot.com.br. Estou um tempão sem fazer vídeo devido à falta de tempo. A faculdade, o trabalho está me consumindo muito tempo, me deixando muito cansado. É típico, quem é estudante sabe como é, quem é estudante trabalha, né? Bem, seguinte, hoje vou mostrar para vocês como baixar, instalar e ler as informações de um programa que serve para fazer a leitura, no caso diagnóstico, do seu hardware, do seu computador ou notebook, sem precisar abri-lo, sem você precisar desmontar ele. Simplesmente esse programa traz essas informações na tela de uma forma simples e objetiva, além de outros detalhes que eu acho superior a outros programas. No caso, esse programa que eu estou me referindo é um programa chamado Spice, ou Spix, depende da pronúncia, não sei exatamente como fala. Mas ele é da mesma linha do CPU-Z, do AIDA 64, do Everest. Ele simplesmente faz a leitura, a varredura do seu hardware e te mostra na tela. Simples e objetivo. Vamos lá, eu vou ensinar para vocês como fazer o download dele de duas formas diferentes. Uma pelo site do desenvolvedor e a outra pelo site do Baixa Aqui. Eu vou começar pelo site do Baixa Aqui, porque lá ele traz algumas informações de credibilidade e comentários, que no caso de pessoas que já utilizaram, e o outro que também é super confiável e forma correta de se baixar, que é pelo site do desenvolvedor. Vamos lá. No site do Baixa Aqui, a forma mais simples de você chegar até ele é pelo campo de busca. Simplesmente no campo de busca aqui você vai escrever SPECY, S-P-E-C-C-Y, e clicar na lupazinha ou apertar Enter, depende do seu gosto. E vamos lá. Ele vai trazer uma lista de programas com um nome parecido ou, no caso, que façam a mesma coisa. E aqui ele me retornou 4 programas ou 4 softwares. Vamos lá, e o primeiro dele é o que a gente quer. Aqui no caso ele está falando que é a versão 1.28.709. No caso eu estou baixando esse programa hoje, dia 8/8/2015. Ele tem 158 votos. Ele é gratuito. A licença dele é gratuita. Tem aproximadamente 4,9 MB. E já foi feito mais de 607 mil downloads. Ele entra na categoria de diagnóstico de hardware. A última vez que ele foi atualizado foi dia 26/1/2015 e ele é para o sistema operacional Windows, até a versão 8.1, mas eu acho que provavelmente daqui alguns meses já tenha a versão 10, que é o novo sistema operacional do Windows. Vamos lá, vamos clicar nele, que ele vai abrir a página de informações desse programa e a opção de download. Aqui ele traz as informações mais detalhadas, que eu vou falar alguma coisa. Que no caso ele já fala o nome de novo, a versão, que é gratuito, o tamanho desse arquivo, que é para todos os Windows, por enquanto para o 10 não. Ele mostra esse Vzinho que ele é compatível com o sistema operacional que eu estou usando, no caso o Windows que eu estou usando é o Windows 7. Ele mostra a última atualização que foi atualizado esse programa, e ele mostra o desenvolvedor, Piriform. Para quem não conhece, essa desenvolvedora aqui é o mesmo desenvolvedor do CCleaner e do Defrag, no caso que ele comenta aqui embaixo. Ou seja, é uma empresa de renome, tem credibilidade. E a função dessa empresa é desenvolver aplicativos para facilitar a manutenção do computador e utilizar esses programas do dia a dia, que é o caso do Defrag e do CCleaner. Ou seja, ele está mais para a área de utilitários. No caso aqui ele fala que o SysPix é um programa super simples de usar, que
vai ajudar você a ter um raio-x das peças que compõem o seu computador, por meio de funções e varreduras de identificar todos o hardware presente na máquina. Então, ele vai trazer toda a informação do computador, todas as peças do computador, do notebook. Só ele não vai trazer informações sobre a fonte. A fonte do computador do notebook ele não vai trazer essas informações, infelizmente, porque não tem. Até agora não encontrei nenhum software que ele traz informações geral, todas as informações sobre as peças do seu computador, inclusive da fonte, não encontrei nenhum. Vamos lá. Aqui ele traz um print do programa já aberto, as informações que ele traz da máquina. No caso, o Baixa aqui fez um teste com o computador com a placa-mãe da Positivo. Tá, aqui ele fala qual a utilidade desse programa. Aí fala, todo mundo sabe que o mundo está cheio de aproveitadores, e isso não exclui na área de vendas e de reparo de computadores. Saber exatamente o que está dentro do gabinete antes de comprar ou mandar arrumar uma máquina é essencial. Isso com certeza, para você não levar gato por lebre. Pois há muitos casos de técnicos mal intencionados, no caso existe muito picaretas por aí na área de tecnologia, que querem ganhar em cima de você, isso estraga os bons profissionais, infelizmente é assim. Que no caso esses picaretas fazem o que? Eles trocam as peças boas, novas, por peças antigas ou peças velhas, ou simplesmente retiram mesmo na cara dura, sem que você perceba, caso você não entenda sobre computador. Aqui ele fala mais sobre o programa, para que ele serve, que ele serve para sinalizar as capacidades do seu computador. Por exemplo, caso você queira inserir um pente de memória e não sabe quantos slots que ele tem no computador, ele vai mostrar para você. E ele mostra as informações de sistema operacional, memória RAM, placa-mãe, tal. No caso, tem outros programas que fazem isso também, que é o que eu comentei, o CPU-Z, o AIDA64, o Everest. Porém, o CPU-Z ele é mais simplificado, traz informações simples do hardware em si, não traz muito detalhado. O Everest, no caso, foi descontinuado. A continuação desse Everest foi comprado uma empresa e foi em cima do Everest foi feito o AIDA64, que é pago, infelizmente, mas é bom também. Só que como ele traz muita informação, às vezes fica meio complicado você encontrar exatamente o que você quer, porque ele enche a tela de informação. No caso, o SPIS eu considero melhor, porque ele traz simplificado para você. É fácil de usar, qualquer pessoa leiga consegue usar. Mesmo que você não tenha muito conhecimento, você sabe mais ou menos as peças que estão ali. E o legal da situação é que ele traz a temperatura ambiente do seu processador e do seu HD. E, dependendo do caso, ele traz da placa-mãe também. Aí você consegue saber qual a temperatura que o seu computador está. E ele te mostra um gráfico que vai de verde, amarelo, laranja e vermelho. Que é o que? Onde o seu limite de temperatura que esse processador pode chegar, a placa-mãe pode chegar. E quanto mais quente o computador tiver, menor o desempenho ele vai ter. Mais travamento, mais problemas ele vai ter. Quanto mais frio, melhor o rendimento da sua máquina. Então vamos lá. No caso, o Speaker ele coleta as informações e exibe em categorias. Dessa forma, basta escolher o item desejado e verificar, só clicar em cima dele. Você consegue ter uma especificação maior. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Aqui ele fala também que, além de ele trazer algumas descrições sobre periféricos, ele traz sobre as placas de rede que você tem. Placa de rede cabeada e o wireless, caso notebook seja. Aí ele fala sobre uma opinião do Baixa Aqui, que é legal você levar em consideração também, que eles fazem uns testes antes. E ele fala aqui quando tem Pro e quando tem Contra. No caso, esse programa só tem Pro, que é o que? É simples de usar e traz a informação completa de uma forma segura. Vamos lá, e embaixo você vai encontrar ali os comentários sobre o pessoal que instalou. Pode ver que a maioria é tudo 5 estrelas, ou seja, é um programa super bom.
E não é só dessas versões, você vê a versão 1.25, 1.26, 1.27, 1.28. Todas as versões do Spix são boas e cada atualização eles melhoram ainda mais. Vamos lá, vamos baixar aqui. Subindo aqui no começo, vou clicar em baixar gratuito. Ele vai me direcionar para uma outra tela de download. E nessa tela de download, você vai baixá-lo. Porém, ele te dá duas opções. É aqui que você tem que ficar esperto. Se você for pelo botão verde, que é o clique aqui para iniciar o download, o baixar aqui simplesmente vai jogar para você o instalador do Baixa Aqui para você baixar o programa por ele. Só que com isso ele vai baixar programas a mais, que é coisas que você não quer. Você está baixando só o Spix, porque você tem que instalar outros programas. Chato isso, né? Mas tudo bem. Então nesse ponto você vai escolher a opção baixar sem instalador. Ele vai trazer só o instalador do Spix, mais nada. É isso que a gente quer. Caso não esteja aqui embaixo, estará na frente do botão verde claro. A gente vai baixar, no caso eu estou usando o Firefox, ele vai abrir essa janelinha para mim. No Chrome ou qualquer outro navegador, ou ele vai baixar direto ou ele vai perguntar. É só escolher em download, boa. Vamos lá, baixou, que no caso ele já baixou, porque é rapidão. Tá. Eu ia falar algumas outras informações aqui, mas vamos lá, vamos falar só que eu acho que passou ali. Eu acabei esquecendo aqui, que é só mais para nível de conhecimento. A quantidade de downloads que já foi feita, a votação, tal. Ele traz um gráfico em pizza de que o pessoal fala se ele é um programa excelente, se ele é ótimo, é bom, regular, ruim, tal. Pode ver, aqui ele está quase tudo excelente e não tem nada de ruim. E aqui ele traz uma prévia, mais ou menos, quanto tempo você vai demorar para baixar. Isso vai tem em consideração, você tem que levar em consideração qual a velocidade da sua internet, quantos megas você utiliza. Aí vai. Caso aqui eu estou usando um trabalho, aqui é 100 MB, então vai demorar um segundo mais ou menos para baixar. No caso já baixei, beleza. Era isso que eu queria passar pelo Baixa Aqui. Agora faz de conta que você quer pelo site do desenvolvedor. A melhor opção de você procurar pelo Google. Você escreve SPIS e ele vai buscar ali para você. Esse primeiro link que mostra aqui, SPIX, System Information Download Piriform, que no caso em verde está o endereço do site, é esse mesmo, que é o site do desenvolvedor, Piriform. Então é nesse link que a gente vai. Esse barulho que vocês estão ouvindo ao fundo aí é a ventoinha do notebook, é comum mesmo. Ele começa a esquentar, ele começa a ligar automaticamente, mas se der para ouvir, beleza. Vamos lá, entrando na página do SPIS, ele vai te dar duas informações, dois botões e algumas informações em inglês. Se você tiver no Chrome alguma coisa, ele vai trazer em português. Como eu estou no Firefox, ele traz em inglês. Mas isso é indiferente. A estética vai ser a mesma. A gente vai aqui em Free Download para baixar a versão gratuita. Ele vai descer e vai mostrar essa tela para a gente. 3 opções de download: a versão gratuita, a versão profissional, que é paga, que é a mais popular, e a versão completa, que é a versão que é o que você, além do Spix, você pode instalar o CCleaner profissional, o Recuva e o Defrag, que são produtos da Piriform. Mas como a gente quer, é o gratuito que a gente quer. Vamos lá, download. Aí ele vai direcionar diretamente para as opções de download do Free que você colocou. O Spix Free, que no caso ele fala que não tem suporte, e ele te dá duas opções de download, pelo site da fileipo.com e pelo próprio site da Piriform. No caso é essa que a gente quer. Clicamos ali em piriform.com e automaticamente ele vai abrir a janelinha para fazer o download, ou ele vai iniciar o download automaticamente. Como eu já baixei, eu não vou baixá-lo novamente, eu vou cancelar, mas em vocês aí, caso queiram, vai pelo download. Se ele não aparecer aquela janela, basta vocês clicar em Start de Download, que ele vai iniciar o download automaticamente. Vamos lá. Baixado o programa,
Posso fechar esse aqui que eu não vou usar mais e vou instalá-lo. Vou fechar aqui só para começar. Vamos lá. Aqui, vou fazer o seguinte: toda vez que você baixa alguma coisa, ele vai jogar para a pasta Downloads. Isso é padrão, independente do navegador que você esteja. Padrão, desde que você não mude a pasta padrão que vai. Você pode escolher para fazer download de qualquer lugar, mas se você não alterar nada, ele vai jogar para a pasta Downloads. Vamos lá. Aqui está o programinha SP Setup 128, que é a versão 1.28, e a gente vai executar. Uma coisinha que vocês vê, vou aumentar o ícone aqui para vocês perceberem. Se vocês conseguem ver, ele tem um escudo aqui dentro. Esse escudo, que é um escudo referente ao controle de usuário, controle de conta de usuário. Quer dizer o que? Quando qualquer programa que você for instalar que tiver esse ícone, tanto no executável dele ou no atalho, quer dizer que para você conseguir instalá-lo, você precisa ser administrador da máquina, do computador, do notebook, administrador. Ou seja, o administrador tem permissão de fazer qualquer coisa. O usuário comum, não. Se você é usuário administrador, beleza, não vai achar problema nenhum. Caso você seja usuário comum, aí esquece. Você vai necessariamente pedir para alguém que tenha um usuário administrador instalar. Ou se você tiver a senha do administrador, você faz o logoff, entra no usuário, baixa o arquivo de novo e instala. Mas vamos supor que você seja usuário administrador. Dá 2 cliques sobre o arquivo, ele vai iniciar. Pode ver que aqui embaixo ele já apareceu, que é o que? Ele apareceu a janelinha de controle de usuário, que é aquele que eu comentei, que ele fala que o arquivo, o nome do arquivo é Spice Styler, do fornecedor Piriform, foi baixado da internet, e o local onde que ele está, que é a pasta Downloads. E eu vou colocar que sim, que eu quero executar ele. Aí ele vai começar a abrir o instalador. Nessa primeira tela, aqui, no caso, ele já mostrou em português para mim, que já tinha instalado anteriormente. Mas de vocês, talvez esteja em inglês. É só você escolher aqui na caixinha, selecione o idioma em português brasileiro. E próximo. Ele vai reabrir de novo já em português. Aí reabrindo em português, ele vai voltar nessa mesma tela. Aí você clica em próximo. Nessa tela, vocês vai estar a opção desmarcada, que é adicionar atalho na área de trabalho. É bom deixar, que ele vai trazer o ícone aqui para você encontrar a coisa mais fácil do mundo. Ele vai adicionar também o menu iniciar, que é bom deixar ele também, que ele vai adicionar o ícone na área de trabalho aqui, no menu iniciar, todos os programas. E, no caso, tem a opção de verificar atualizações de SPIX automaticamente. Isso é opcional. Se você quiser marcar ou deixar desmarcado, a opção é sua. A opção marcada, se você deixar marcado, toda vez que ele executar, ele vai fazer uma verificação se tem uma nova versão do SPIX. E com isso, pode ser que demore um pouco mais. Se você deixar desmarcado, ele não, mesmo se tiver atualizações futuras, ele não vai atualizar para você sozinho. Você vai ter que ir lá e instalar novas versões ou atualizar pelo programa. Isso vai do seu computador. Se você tem um computador bom, pode deixar marcado de boa. Se você tem um computador mais ou menos, deixa desmarcado. Aí você atualiza manualmente, beleza? Eu vou deixar desmarcado porque senão ele vai atrasar um pouco a leitura dos componentes. Porque ele vai buscar atualizações primeiro, para depois fazer a leitura da máquina. Eu vou explorar mais esse instalador do SPIX. Se eu for instalar, ele vai normal, beleza. Eu vou no avançado, que eu quero mostrar mais algumas coisinhas para você. Aqui, quando eu cliquei em avançado, ele abre essa outra opção. Que no caso ele pergunta se você selecione se você quer instalar o SPIX versão 1.28 para si mesmo ou para todos os outros usuários desse computador. E clique em próximo para continuar. Nessas opções que ele mostra aqui, que por padrão ele está marcando para todos os usuários da máquina, do computador, quer dizer o que? Se você tiver nessa máquina que você está usando ou nesse notebook mais de uma pessoa que utilize, mas com usuários diferentes, que no caso você tem que colocar o seu nome e senha quando você entra,
Aí esse programa ele vai instalar, vai jogar o ícone para o seu usuário e o ícone para as outras pessoas, independente se essas outras pessoas sejam administrador ou não. E essas pessoas vão poder usar esse mesmo programa para ver as peças. Caso você não quer que os usuários utilizem esse programa, você deixa marcada a opção de baixo, que é instalar apenas para mim, apenas no usuário administrador que eu estou usando agora. Mas por padrão, deixa para todos que não tem problema. Se você quiser saber as peças ou qualquer outra pessoa quiser saber que utiliza essa máquina, beleza. E próximo, isso é a opção sua. Aqui ele mostra o caminho, a pasta de destino padrão, onde que ele vai instalar o programa, que é a unidade C, arquivos de programas, pasta SPIX que ele vai criar. Caso você queira mudar, tem a opção também, só que o recomendado não é mudar, porque todos os programas que você instala no computador, ele vai sempre para a mesma pasta, programas de arquivos, que é uma pasta padrão para todos os programas instalados. Não recomendo mudar. Vamos lá. Aqui embaixo ele mostra espaço requeridos, que é o que? Ele vai utilizar pouca coisa a mais de 16 MB do computador para instalar todos esses arquivos. E ele vai te mostrar quanto você tem de espaço no HD ainda que você pode utilizar. E vamos em próximo. Aqui ele vai perguntar aquela mesma coisa daquela hora, normal. Só clicar em instalar. Clicando em instalar, ele vai mostrar todos os arquivos que você instalou. Bem rápido. É bem rapidão para instalar. Ao terminar a instalação, ele vai trazer essa janela. Vai criar o ícone na hora de trabalho. E vai te dar essas duas opções. Duas opções marcadas. Que é a primeira ali, que é executar o SPIX versão 1.28 na hora que você clicar em terminar, ele vai abrir o programa e visualizar as notas de lançamento. Tá. Se eu clicar em terminar agora, simplesmente ele vai fechar essa janelinha de instalação, vai abrir o visualizador de notas e vai por trás do visualizador de notas ele vai abrir o SPIX. Só que o visualizador de notas serve para quê? É só para você saber as melhorias que foi feito nessa versão, que para a gente não é necessário. Vamos desmarcar isso aqui então, deixar marcado só essa primeira opção. E vamos clicar em terminar e automaticamente ele vai executar o programa. Vamos lá. O programa é esse daí. Ele demora um pouquinho mesmo, porque ele começa a fazer a leitura de todos os componentes do seu computador, inclusive o sistema operacional. Pode ver que aqui embaixo ele está rodando, quer dizer o que? Que ele está fazendo a leitura. Enquanto tiver escrito na lisinha aqui, ele vai demorar. Assim que ele terminar, ele vai trazer as informações do seu computador. Antes de eu falar todas essas informações, eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes. Que é que embaixo, perto do menu iniciar do programa ali, caso vocês estejam com a tela maximizada, ele vai trazer a versão do programa. Do lado direito, que é perto do relógio ali, ele vai trazer um link para você, se você quiser atualizar ele. Ele vai checar as atualizações desse programa. Na parte superior esquerda, ele vai trazer mais 3 menuzinhos, 3 opções de menu, que é o arquivo, que traz a opção de carregar instantâneo, salvar instantâneos, publishing snapshot, que eu vou explicar esses aqui. Ó. Carregar quer dizer que você já salvou as informações do seu computador, ele grava essas informações num arquivo. E se você quiser trazer essas informações de forma mais rápida, é só você importar, como se fosse importar essas informações. Por isso que tem essas duas opções, salvar instantâneo e o carregar. O Publish Snapshot, ele tira um print e automaticamente joga para o site do Snapshot, como se fosse um local para gravar print na tela. Salvar em arquivo como XML, ele grava esse tipo de arquivo em uma linguagem padrão utilizada na web também. E gravar esse arquivo em modo de texto. Ele vai criar um arquivo no bloco de notas lá e vai jogar tudo lá dentro. E a opção de print, ele tira um print para você salvar na máquina, no seu computador. E a opção sair para você sair do programa. Básico. O visualizar, essa opção que está mostrando aqui, mostrar menu de navegação, é referente a esse menu aqui. Ó. Se eu desmarcar, ele vai sumir. Não sei se vocês perceberam ali. Ó. Ele some com isso aqui. Eu vou deixar marcado porque é mais fácil para você visualizar o que você quer. As seções é referente a isso aqui. Ó. Cada um desses negócios é uma seção.
por padrão ele está marcado sumário. Sumário é esse primeiro. Esse primeiro ele traz essas informações aqui. Se eu colocar a seção como processador CPU, ele vai trazer essa tela inicial. Então é só para referente quando você abre o programa qual tela inicial ele vai trazer. Diferente, pode deixar o padrão sumário mesmo. Vamos para opções ali. Em opções ele traz ali o idioma, português brasileiro, a temperatura, que é o sistema métrico, graus Celsius, que é o padrão que a gente usa no Brasil, e no caso, se você quiser ver em Fahrenheit, que é utilizado nos Estados Unidos ou outros países inglês, Inglaterra, entre outros países, você usa aí. Mas Brasil é sistema métrico, que é o Celsius. Atualizações automáticas, que ele checa atualizações de SPICs e traz na tela, só que não vai fazer a instalação dele automaticamente, ele só vai checar se tem atualização automático, pode deixar marcado ou desmarcar, isso é a opção sua. Em avançado ele mostra ali salvar configurações para arquivo INI, ele vai salvar essas informações de configuração num arquivo de inicialização, indiferente também. Isso aqui só é legal se você for utilizar em várias máquinas ao mesmo tempo. Em vez de você ficar configurando, você salva o arquivo INI, depois da instalação você joga na pasta nas outras máquinas. Mas vai dar trabalho do mesmo jeito. E aqui o Skip User Account Control, que é o que? Ele pula a verificação de conta de usuário para executar esse programa, para execução. Foi aquilo que eu comentei. Tanto outros usuários administradores ou usuários comuns, ele vai ignorar. Se você tiver marcado isso aqui, se tiver desmarcado, só o usuário administrador vai conseguir executar. Isso é de menos. O System 3, no caso aqui, ele verifica. Você deixa marcado, se você quiser marcar, ele vai criar um ícone perto do relógio e vai ficar monitorando a sua máquina. Se você deixar marcado aqui a ROM Speaks on Computer Start, ele vai iniciar junto com o computador a leitura. Ele vai fazer essa leitura e vai verificar a temperatura do computador. Nessa opção aqui, ó, Display Metric, ele vai mostrar os ícones ali, mas você pode escolher o que você quer que ele fique mostrando a temperatura em tempo real. Se é do processador, se é da placa-mãe ou se é do HD. Mas isso daqui eu não vejo tanta necessidade. Só vai consumir um pouco mais de memória e processamento quando inicia o computador. Vai deixar um pouquinho mais lento. Vamos lá, feito isso aqui, beleza. Aqui a mais eu vou colocar um refresh para fazer a releitura das informações. E o Find ele vai fazer uma busca de alguma informação do computador. A ajuda, ele vai mostrar uma ajuda online, que é como se fosse um manual do Speaks na internet. E o sobre, ele vai falar sobre o computador e se você quiser atualizar ele para uma versão Pro, se você quiser pagar. E ele vai mostrar qual o programa que está ali, a versão e de qual tipo de sistema que ele está, se é 32 bits ou 64. Como você já baixa lá, o próprio site já verifica se sua máquina é 32 bits ou é 64 bits e já baixa o programa correto para ele. Beleza, vamos começar aqui. Vamos lá. Em sumário, ele traz essas informações que vocês estão vendo na tela, que é uma prévia do sistema operacional, uma prévia do CPU, uma prévia da memória RAM, uma prévia da placa-mãe, uma prévia dos gráficos que entra ali monitor e a placa de vídeo ou o chipset que é usado, uma prévia do storage, que no caso é HD, que é o disco de armazenamento, tanto pode ser o HDD ou pode ser SSD, depende do que você usa. Os drive óticos, que ele mostra aqui o drive de CD DVD que você tem, ou de Blu-ray, ou se você tem algum virtual aí, no caso ele mostra também. E do áudio é a mesma coisa. Caso você queira uma especificação maior dessas informações, tanto você pode clicar aqui, no caso ele vai ter mais informações do sistema operacional, ou se você clicar na lateral, vai ser a mesma coisa, pode ver. Cliquei aqui, voltei para cá e cliquei aqui, trouxe a mesma coisa. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre isso aqui agora. Aqui ele vai trazer sobre informações sobre o sistema operacional que você está usando, que é lá o Windows 7 que eu estou usando. Um de vocês vai mostrar outra coisa ou a mesma coisa, depende qual Windows vocês estão usando. Qual o produto e qual se ele é 32 bits ou 64, qual a arquitetura dele.
e se ele já tem ou não o Service Pack 1, que são as atualizações, o pacote de atualizações 1, que a Microsoft já disponibilizou para o Windows faz tempo, o Windows 7. Ele vai te mostrar a data e a hora que esse sistema operacional foi instalado. E no caso o serial que é utilizado do seu Windows. No caso aqui eu estou usando o Windows Pirata, então esse serial aqui não é válido, não adianta nem copiar ele para tentar usar aqui, pode dar problema. Caso ele mostre a central de segurança do Windows, que ele fala aqui que a conta de usuário, conta de controle de usuário está ativa, por padrão, qual o nível de notificação, que é o nível 2, que é padrão, se o firewall do meu notebook ou do meu computador está ativo, no caso ele está ativo. Aqui ele pergunta sobre o Windows Update, que é referente às atualizações do Windows, se ele está ativo, se ele está desativado, ele mostra aqui também. Sobre o Windows Defender. O Windows Defender no Windows 7 é o antivírus padrão que a Microsoft coloca. No caso, eu não uso ele, eu utilizo um outro. Então eu desativei e desinstalei o Windows Defender. No caso aqui ele mostra um outro antivírus, que ele tá aqui, que ele fala aqui é o antivírus que eu estou usando mesmo, que está ativo, que é o Avira. Avira Antivírus Free, que eu estou usando. E se ele está atualizado ou não, qual a atualização do banco de dados de vírus que ele tem. Ele já foi atualizado, UP para a data, ou seja, ele está atualizado, ele foi atualizado hoje. Então, ou seja, por dia ele já está certo. A atualização está compatível, o mesmo do servidor, o mesmo que está no meu computador. Net Frameworks, ele mostra todas as versões de frameworks do Windows que você tem na máquina. O Windows 7, essas duas primeiras são essenciais. E que já vem por padrão as 3.5 e a 3.0 e as demais para baixo. Aqui ele mostra sobre o seu navegador Internet Explorer, que vem padrão do Windows, já está na última versão, o 7, que no caso é a 11. Fala sobre a versão do PowerShell, fala sobre o Java, as atualizações do Java, qual a versão do Java que está, qual a atualização que ele está ali, 45. Mais para baixo ali ele mostra sobre o usuário, que é variáveis de usuário, qual o caminho do usuário tem, qual o usuário root que está ali, que é o usuário super usuário, que ultrapassa o Windows. E na setinha, se você for clicando, ele vai abrindo mais informações, que é pasta temporária, tal, essas coisinhas que quem for mais programador ou trabalhar diretamente com o sistema, com suporte técnico, é bom entender quando for fazer uma leitura na máquina em si. Para o usuário comum, isso aqui que eu estou mostrando de um sistema operacional é indiferente. Não vai trazer relevância para vocês. Vamos lá, estou voltando para o sumário e vou mostrar sobre o processador. No caso, o processador aqui, o CPU, ele vai trazer o nome do processador, o modelo tal, que é esse aqui, quantidade de núcleos, que é o que? Se ele é dual core, se ele é quadricore, e por aí vai, ou octa-core. No caso meu é só um processador de um núcleo, que é um processador de notebook. Ele tem Trend 1 também, que segue como o núcleo. Aí ele traz o nome do processador e traz o codinome dele, que é um código. Eles batizam cada processador do modelo com um nome diferente. E qual o socket que ele é, que é o tipo de encaixe do processador na placa-mãe. Ele é o socket S1, com 638 pinos. Ele é da tecnologia 90 nanomicros. É a especificação que é o nome dele, completo. Ele é da família tal, família estendida. Isso aqui também não tem tanta importância. Aqui instruções, quer dizer que é a tecnologia que já vem embutida dele. Se ele suporta a virtualização, se ele suporta você instalar o sistema operacional dentro de outro sistema operacional. Ele fala que não, ele é suportado, porém está desativado. Para ativação depende, provavelmente seja na BIOS, a ativação da virtualização. Aqui embaixo ele traz sobre velocidades do barramento, que é o que? A ventoinha, a velocidade da ventoinha, aqui nem tanto pela ventoinha, mas a velocidade de transferência do barramento, a velocidade que ele consegue transferir os dados processados
para outros módulos dentro dele mesmo. E aqui ele mostra a velocidade máxima que ele tem, que ele pode chegar a 2.2 GHz, a nominal, que no caso ele está trabalhando, e a velocidade do barramento. Eu comentei aí que é a velocidade que ele transfere. E o que ele está utilizando ali. E aqui ele traz uma temperatura média no momento, ou seja, está em 60 graus. Pode ver que ele está laranja, quer dizer que está meio que perigoso. Se chegar vermelho, aí o processador está fritando, pode dar problema. E ele traz um gráfico também que é a mesma coisa, que é a temperatura ali, como que está oscilando. E aqui ele fala sobre o cache, que cada memória de armazenamento interno do processador que tem, que é o cache 1 do L1 e o L2, ou seja, a soma dos dois cache L1 64 dá 128 e o unificado do L2, 502 bytes. Mas isso aqui não tem tanta referência, não tem tanta relevância para o usuário comum. Aqui, mesma coisa, que seria os núcleos, né? Que é uma revisão disso aqui. Voltamos para o sumário e vamos para a memória RAM. Memória RAM, aqui ele fala, slot de memória. Quantos slots de memória você tem? 2, ou seja, você tem espaço para usar 2 pentes de memória no notebook, no meu caso. E aqui ele mostra quantos slots de memória usado, 2, ou seja, eu estou usando os 2 slots de memória. E aqui ele pergunta quantos slots free tem vago ainda, não tem nenhum. Aqui ele mostra o tipo da minha memória, que é do tipo DDR2, o tamanho em megabytes da capacidade das memórias, da 4 GB, 4092 megabytes, que é 4 GB, ou seja, cada pente que eu tenho ali é de 2 GB. 2 mais 2 são 4. Aqui é o número de canais 2, dual, ó, canal dual, que é 2 pentes, 2 slots, a frequência, a latência, que isso aqui não tem relevância para o usuário comum. O quanto já está sendo usado na memória física, total, e a virtual, que ele utiliza também a memória do HD. E aqui ele traz algumas informações sobre cada slot, ou seja, que ele traz aqui, ó, o tipo da memória de novo, a capacidade dela, o fabricante da memória e a velocidade dela, que é PC2 5300, que é a largura de banda máxima, que é 333 MHz. E aqui ele mostra da outro slot de memória, que é a mesma coisa, só que é de outra fabricante, da Smart Modular. Porém, a barramento é igual, 5333. Beleza, memória é isso aqui. Para o usuário comum, memória, o que é relevante é só o que ele mostra aqui. Então, o legal seria tirar um print e guardar. Ou imprimir, você que sabe. Mas vamos dar uma continuação em placa-mãe. No caso, a placa-mãe desse notebook que eu estou usando é da Dell, modelo 0K. O chipset desse notebook é da TI. Ele mostra também o chipset chipset SU, que é o USB 600, e a temperatura da placa-mãe, está sendo usado no momento. Ele mostra também da BIOS, qual o modelo da BIOS, a versão da BIOS e a data da última atualização dessa BIOS. E aí ele fala também sobre os slots PCI. PCI, no caso meu tem um slot PCI no lado de lateral, posso colocar uma placa. Para quem não sabe quem é PCI, dá uma procurada na internet que é usado só para notebook. PCI é coisa antiga. Vamos lá, voltando para o sumário, vamos para gráficos. Gráficos aqui ele mostra referente aos monitores que você está usando e sobre a placa de vídeo ou o chipset que está sendo usado. Caso o monitor que eu estou usando aqui é o próprio do notebook, é um genérico, que ele está usando os drives da ATI Radeon, a resolução atual que eu estou usando e a resolução que está sendo gravado no momento. O estado que ele está habilitado, é o primário. Se eu tivesse com um outro monitor, eu poderia colocar monitor estendido aqui, aparecia outra informação,
extended no caso. A largura do monitor da tela, a altura da tela e quantos bits por segundo por pixel. Ele mostra e a frequência. Isso aqui não tem tanta referência para o usuário comum. Vamos lá. Aqui ele fala sobre a placa de vídeo ou o chipset. No caso, estou usando um chipset que esse meu notebook não tem placa de vídeo dedicada. No caso aqui o chipset dele é da TI. O drive dele é esse Radeon modelo 1000 X1200. O processador dessa GPU, que no caso do chipset é esse modelo, RS. Aí ele vai trazer outras informações que não tem tanta relevância. Bom, então voltamos para os sumários, vamos para o HD. No HD aqui ele vai mostrar que o tipo do HD é hard disk, que é o HDD, HD comum de disco. Ele fala fabricante, WDC, que é o West Digital, que ele fala aqui, ó, e o modelo do HD e o tipo de encaixe. Aqui ele fala que fabricante, West Digital, como eu comentei. O fator de forma aqui é a transferência de gigabits e o tamanho desse HD 2.5 inch, que é o que? Polegada, 2,5, o HD de 2,5, que é HD de notebook, que ele é menor. O HD de PC é 3,5. Então quem estiver usando o computador vai dar 3.5 inch aqui, que é polegada. Inch em inglês é polegadas. Unidade de negócio e marca, o modelo, que é mobile, da West Digital, modelo Scorpion, da linha Scorpion, quer dizer. A cabeça de leitura, quantos cilindros que ele tem, os tractos, os setores, quantos mil setores que ele tem, que é um HD de 320, tem quantidade de setores. O tipo de conector que ele é, no caso ele é um SATA 2, que tem uma transferência máxima de 3 gigabits por segundo. O tipo de dispositivo, no caso ele é um HD fixo, ele está dentro do notebook. Se eu estivesse usando um HD externo, ele estaria aqui USB, uma outra coisa, outra informação. Tipo padrão, ATA, no caso serial ATA, número de série desse HD. No caso, se o cara trocar o HD por outro, você vai saber mesmo que ele trocar pelo mesmo modelo, o número de série não bate, que é o número de série cada um, como se fosse um CPF, número de série. A quantidade de vezes que ele foi ligado, a velocidade de rotação dele. Aqui no caso que eu comentei, a taxa de transferência máxima e o que é usado no momento. A interface dele é SATA, se fosse PC coisa antiga seria IDE. Capacidade de GB com o sistema de arquivo que o Windows está usando, ele mostra 298 GB. Porém o tamanho real dele é 3.200 e tralala bytes, que é o C. Por isso que ele fala que é um HD de 320, só que na real ele mostra 298 que você pode usar. Ele não é do tipo RAID, tipo que é usado em servidor. Ele mostra aqui se ele está bom ou não, como que ele está em bad block, que tá. Ele mostra a temperatura atual desse HD e se a variação de temperatura está boa ou não. Quer dizer o que? Ele está bom, ele está menos de 50 graus. Se tiver acima de 50 graus aí começa a ficar preocupante, porque se o HD esquenta demais, começa a perder arquivo. E ele mostra as partições que está sendo usado. Meu HD está particionado em 3 ou 4 pedaços, nem lembro mais. Que é a partição com Windows e partições com Linux. E cada tamanho das suas partições. Voltando ali, no caso drive óticos, ele vai mostrar qual o modelo do seu drive de CD, que no caso está mostrando aqui meu primeiro. Que ele mostra que ele é do tipo, é um DVD, leitor de DVD e gravador de DVD. E o modelo nele, o nome dele. Ele está executando, está disponível, executando, não está desconectado nada. O tipo de gravação, de leitura também. O que ele lê, CD, DVD, por aí vai, que ele grava também no caso. Aí ele pergunta se tem algum erro, algum problema, ele fala que não, o dispositivo está bom, está funcionando. Se ele tem configuração dele não, aqui ele fala qual unidade que mostra no Windows, no caso é a unidade D, no caso no meu é a unidade D, o gravador de CD físico, principal. E aqui ele mostra também um outro, DST Soft Virtual, que no caso é um
eu instalei um programa chamado Daemon Tools. Esse programa Daemon Tools é um emulador de CD para poder emular ISOs. No caso, ele é como se fosse um drive óptico virtual. Ele roda ele mostra como se tivesse um drive mesmo, um outro dispositivo de CD na máquina, mas é só virtualmente. Beleza, aí ele mostra os periféricos, que ele não mostra, mas que ele mostra aqui embaixo. Aí tem um áudio, que ele vai mostrar só o tipo dos áudios, que não tem muita importância. Aí tem os periféricos, ele fala sobre o seu teclado, sobre o mouse, sobre impressoras tá configuradas no computador. Aqui ele fala sobre suas placas de rede, qual IP que você está usando, seu IP real e por aí vai. Nome do seu computador, nome do grupo do seu computador, se o acesso remoto dele está ativo ou não. E entre outras informações que para o usuário comum não tem tanta importância. Então, para o usuário comum, isso daqui é importante. Que é uma forma de você ter uma informação básica. Se você quiser uma informação detalhada, aí você salva ou um arquivo de texto ou XML imprime ou deixa guardado. Beleza? O que eu queria passar para vocês era isso aí. E outra coisinha, referente à temperatura. O processador, dependendo de notebook, quando começar a ficar assim laranja ou vermelho, quer dizer que ele está na temperatura máxima, pode dar problema. Nos outros também, pode ver. Diferença, aqui está laranjado, o HD está laranjado, ou tá o HD amarelo, placa-mãe e o processador está laranjado, quer dizer que a temperatura está alta. Se eu rodar algum jogo, alguma coisa, essa temperatura da placa-mãe e do processador vai para 80, 90 e vai ficar vermelho. Ou seja, a qualquer momento ele pode desligar, porque senão ele pode queimar. Tem uma variação entre processador de computador e de notebook. O processador de notebook esquenta um pouco mais do que de PC. De PC normal esquenta menos, porque o sistema de ventilação de PC é melhor do que de notebook. Beleza? Espero aí que vocês consigam utilizar agora esse programa e consigam ter entendido o que eu passei. E se vocês gostaram do vídeo da explicação, dá um joinha no vídeo aí. Compartilhe para outras pessoas. E até a próxima aí. Valeu por quem viu o vídeo até o final. Que nem eu falei, a maioria dos meus vídeos vai ser ricos em detalhes. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. Fui.